Deixa eu te falar uma coisa. Você que gosta de desenhar, né, tem talento, né, faz seus trabalhos de ilustrações, recebe vários elogios, né, dos seus trabalhos e ainda não sabe como tornar isso a sua principal fonte de renda. E aí você coloca seus trabalhos em redes sociais, grupos de Facebook, grupos de ilustração e várias outras plataformas você vai divulgando o seu trabalho. Só que isso não necessariamente, né, faz com que você ganhe algum retorno de, de pessoas interessadas pelo seu trabalho. Não é verdade? E agora, como que você consegue transformar o seu talento na sua principal fonte de renda? Como que você, através do seu trabalho, você consegue atrair clientes, atrair projetos, né, pessoas que estão precisando do talento que você tem? Como eu falei, você ter talento, receber elogios, ter um bom trabalho, divulgar esse trabalho em vários lugares, isso não garante, né? Na prática, você sabe que não garante que isso te dê um retorno de reconhecimento, empresas procurando você, ou pessoas que têm projetos precisando do teu trabalho. O simples fato de você, né, ter um bom trabalho, receber elogios, divulgar isso, não garante que, né, você seja contratado ou você seja contactado, né, por pessoas ou empresas que estão interessadas. Então, como que você consegue chamar a atenção, né, de pessoas, projetos, clientes que precisam do seu trabalho? Bem, existem muitas coisas que você precisa fazer para que o seu trabalho entre no radar, né, de pessoas, projetos e empresas que estejam precisando. Mas o mais importante é você fazer trabalhos voltados a um fim específico. A sua ilustração precisa ter uma função. Ela precisa resolver o problema de alguém, ela precisa representar algo importante para alguma empresa ou para algum projeto. Esse é o ponto mais importante. Que às vezes a gente faz ilustrações lindíssimas e bonitas, mas qual é a função dela? Né? Às vezes você faz algo que você gosta, todo mundo gosta, mas é o que as empresas, os projetos e o mercado está precisando? Prestaram atenção? Perceberam isso? E às vezes, né, o ilustrador ele peca por não perceber essa questão. Então é muito importante você atribuir uma função. A tua ilustração precisa ter um propósito, precisa ter uma função para algo. E aí sim, com um trabalho, portfólios voltados para nichos, para vários setores que eu vou comentar aqui depois, aí sim você vai começar a entrar no radar, né, de empresas, pessoas e projetos que estão precisando, porque justamente, né, o seu trabalho já é voltado para demonstrar que você tem condições de resolver problemas, de resolver necessidades, né, que o mercado tem. E não simplesmente que você faz um trabalho bonito, mas que você faz algo funcional, algo que tem, né, uma utilidade. E esse é o ponto principal que você pode focar na produção dos seus trabalhos para demonstrar isso. Entendeu? Por exemplo, manual de um equipamento, né, onde você vê nas instruções ilustrações demonstrando o procedimento. A empresa que fez aquele produto, ela precisou de um ilustrador, de um cara que ouvisse ali as instruções e representasse através de desenho de ilustrações para que a empresa pudesse, né, vender o produto de modo que o usuário conseguisse utilizar o produto. Então tem um ilustrador ali, entendeu? E a empresa, onde ela achou esse ilustrador? Entendeu? Esse cara, com certeza, ele estava no radar, tinha um portfólio que demonstrou para a empresa que ele tinha condições de fazer aquilo. E aí também você pode ver livros infantis. Poxa, todo material infantil, não somente livro, mas pensa em coisas infantis. Quantas coisas para pessoas pequenas, crianças, existe? Quanto tipo de produto existe? Eu estou citando um livro infantil.
que é uma das coisas que eu já fiz bastante. Agora, livros infantis. Imagina uma criança acompanhando uma história, uma criança pequena acompanhando a história de um livro onde só tem letra. Ela não vai se interessar por isso, né? Entra ali as ilustrações. Praticamente o ilustrador do livro, ele é praticamente um coautor da história. Porque às vezes ele ilustra coisas que vão além das palavras. E isso é extremamente importante, necessário, né, nessa área também. E muitas outras, né, coisas que ilustradores podem fazer, por exemplo, logomarcas com mascote, né? E tem muitas empresas que precisam, né, de fazer uma logomarca e precisa de um mascote. E às vezes, né, você às vezes não é nem tão um designer tão experiente assim, mas tem designer que é excelente designer, mas não é ilustrador. E às vezes ele não consegue desenvolver um mascote legal porque ele não tem pegada de traço. Não? Mas o ilustrador, todo ilustrador é um designer. Mas nem todo designer é um ilustrador. Então você deve aproveitar também essa característica. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, estampa de camisa, produtos personalizados, onde entra ali caricaturas, imagens que a pessoa não vai encontrar em banco de imagem nenhum. Eu preciso do ilustrador para fazer algo específico. Isso é importante também. Outra coisa, caixa de brinquedos. Já foi numa sessão de brinquedos, lojas de brinquedos? Olha todas as embalagens de produtos. Todas elas têm ilustração. Todas elas. Entendeu? E as empresas que estão produzindo isso, né, elas sabem que o que vende o produto é a embalagem. Então eles precisam, eles investem muito, né, numa embalagem chamativa, bonita, com bastante desenho, porque são os desenhos, são as ilustrações que vai chamar a atenção das crianças e dos pais para demonstrar que aquele brinquedo é uma coisa divertida. E aí está ali o ilustrador, a necessidade do ilustrador. Outra coisa que eu coloquei, jogos eletrônicos, né? Hoje tem muitas empresas brasileiras que produzem jogos e precisam de ilustrador para cenário, ilustrador para os objetos de cena, ilustrador para os personagens. É muita coisa, muitas áreas que o ilustrador é necessário. Agora imagina, você é ilustrador e não consegue trabalhar em lugar nenhum. Onde está o problema? Percebe? Assim, um dia pode acontecer até de você ser contratado por uma empresa como ilustrador. Mas eu digo uma coisa, para você garantir, né, que a sua fonte de renda principal venha da ilustração, você não precisa de um emprego. Sabia disso? Muito pelo contrário, eu acredito que você sendo autônomo ou freelancer, é muito mais provável que você consiga viver de ilustração do que no emprego. Porque, né, a gente sabe que o nível salarial no nosso país, né, em várias áreas, está muito defasado. E tem muitas pessoas que ficam frustradas, achando que, tipo assim, pô, a média salarial de ilustradores, na maioria das empresas, nas poucas vagas que tem, é um salário muito baixo. Aí, às vezes, a pessoa fica desestimulada de entrar nessa área, porque compara o salário de um engenheiro com o salário de um ilustrador e fala, pô, você é engenheiro, não vou ser ilustrador. Você qualquer outra coisa, mas ilustrador é uma área que, né, não dá muito retorno. E isso não é verdade. Porque se você for a sua empresa, né, e você for o prestador de serviço, e você souber se colocar no mercado, você vai ganhar muito mais do que qualquer assalariado. E você pode ganhar até mais do que um engenheiro que é contratado numa empresa. Né? Basta você saber se colocar no mercado e se qualificar para isso. Entendeu? Agora vamos ao que interessa. Você, né, tem talento, recebe elogio dos seus trabalhos, mas ainda não conseguiu nada, não tem ninguém para te indicar para algum lugar, você não conhece ninguém, você está sozinho, tem o seu talento, mas ainda não tem retorno. Como que você entra no radar? Eu poderia já dar várias dicas aqui, mas eu vou dar alguns exemplos práticos, tá? Que eu mesmo já fiz e eu vi que dá certo. Por exemplo, uma vez eu fui numa pizzaria, pizza muito boa e tal, mas eu percebi olhando assim o menu,
né? Aqui a logo do cara, assim no lugar, e a parte visual era horrível, era muito feio, tinha um bonequinho assim. Eu falei, poxa, coisa feia, a pizza tão gostosa. E aí eu falei, poxa, acho que eu vou fazer alguma coisa aqui. O que que eu fiz? Tirei com o celular ali na mesa, né, comendo a pizza, eu tirei a foto ali do menu, tirei algumas fotos de um material que ele tinha, né, a caixa da pizza, essas coisas. E aí, né, chegando em casa, no escritório, né, eu preparei um redesign, né, fiz um projeto. Né? Depois eu posso até demonstrar o que que é um projeto de redesign para vocês verem que existe um processo. Não é só fazer uma logo melhor que o que eu fiz. Não, 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 não é assim. Tá? Depois eu posso demonstrar como é que se faz. Mas aí eu fiz, né? Eu fiz o projeto, aí eu voltei lá na pizzaria, né? Perguntei, né, quem era o dono, aí o gerente estava lá, o dono não estava, eu já com o projeto impresso, imprimia laser colorido, bonitinho, projeto com início, meio e fim, apresentação, conclusão, e entreguei na mão do gerente e falei, entrega, né, por favor, né, entrega, né, se puder, para o dono da empresa, para ele analisar, tá? É uma coisa que, né, do interesse dele. Aí o gerente muito simpático, não, não, aí entregar, falou até o nome descobri qual era o nome do dono, o dono da pizzaria, descobri qual era o nome do dono. E aí, né, uma semana depois, meu celular tocou, quem era? O dono da pizzaria. Queria que eu fosse lá e, né, chegando lá, né, eu confirmei as coisas ali, expliquei, né, você tem que saber se comunicar bem, tá? E aí, né, conversando com ele, a gente não dá o orçamento na hora. Depois eu vou ensinar para vocês como fazer um orçamento de uma forma que o cara vai aprovar. Entendeu? Não tem jeito, o cara vai aprovar o orçamento. Eu vou ensinar vocês como que faz um orçamento correto. E aí, o orçamento é por e-mail, porque vai ficar registrado, é um documento. Você, conversando com ele, você vê as necessidades, mandei o orçamento. Conclusão, né? Eu fiz ali, né, um trabalho simples, né, de redesign, foi uma coisa simples. E né, só de um trabalho assim que eu fiz, algumas horas, assim, 2 horas de trabalho, talvez, alguma coisa assim, ganhei mais de R$ 1.000, né, do nada. Aí, tipo assim, você pensa, R$ 1.000? Mas que eu falo para você, tudo que o dono da pizzaria hoje precisa nessa área gráfica de produção de coisas, a quem que ele recorre? Para fazer letreiro, para fazer vários projetos de gráficos, de divulgação, de marketing. A quem que ele está procurando agora? Inclusive, ele agora tem outras empresas, está abrindo outras empresas e ele está recorrendo a quem para fazer do zero logomarca, fazer material de publicidade, material, né, de branding, tudo. Tudo isso começou, né, na cara do eu não conhecia ninguém. Eu olhei e vi a necessidade, olha só, a necessidade. Isso que eu falei lá no início do vídeo. Quando você atribui uma função, tá, ao teu trabalho, você está gerando valor para o seu trabalho. Eu estava resolvendo um problema dele. Eu nem sei se ele tinha noção disso. Porque quando ele viu a logomarca antiga dele, que no projeto eu coloco a logo antiga e a nova. E eu explico o porquê de tudo. Malha de construção, aquilo tudo. Quando ele viu a logo dele antiga, quando ele viu a minha proposta, ele não teve dúvida. Entendeu? A maneira de apresentar fez toda a diferença. Então, são coisas assim, poderia dar vários outros exemplos aqui práticos, de você do nada, do zero, conseguir cliente e de repente esse cliente vira um cliente fixo. E olha só, ele vai indicar você também, porque quando ele conhecer outras pessoas que estão tendo problemas ou estão procurando alguém, quem ele vai indicar? Você. E aí vira uma bola de neve, vamos dizer assim, né? Produtiva para você. Do nada você consegue fazer coisas, né? Contactar, né, pessoas, né? E através do seu trabalho você resolver problemas. Você não deve pensar, olha só, você não deve pensar só em ganhar dinheiro. Essa mentalidade errada. Como que eu vou ganhar dinheiro com desenho? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou ganhar dinheiro?
Não, você tem que pensar, o teu foco é resolver problema de alguém. Né? Como que você vai atribuir valor? Né? Porque a minha mentalidade, quando eu fiz essa proposta para essa pizzaria que eu falei, a minha mentalidade não é tipo assim, eu vou ganhar um dinheiro aqui. Não foi. A minha mentalidade foi o seguinte, pô, a pizza dessa pizzaria é muito boa. Entendeu? Só que quem passa aqui olha e olha essa imagem, não tem noção que ele tem uma pizza boa. Entendeu? Então eu falei, pô, ele tem um problema aqui. Ele tem um produto bom, mas visualmente não condiz com o produto que ele tem. E eu falei, pô, se eu posso ajudar, olha essa mentalidade, eu posso ajudar ele. Eu posso agregar valor ao trabalho dele, à empresa dele, ao negócio dele. Agregar valor. Por exemplo, se tem, né, uma pizzaria famosa, com aquela logomarca bonita, né, porque ela pagou uma agência de publicidade top para poder fazer aquela imagem. Pô, mas se o empresário menor, que não tem condições de contratar uma agência, por que, que esse empresário menor não pode ter, né, um serviço também como se fosse numa agência? Entendeu? E eu pensei nisso, pô, eu posso oferecer o mesmo nível de trabalho de uma agência de publicidade para esse cara que é pequeno, entendeu? Eu posso oferecer isso para ele. E aí essa foi a minha proposta. E ele se agradou disso, a empresa dele agora está muito mais bem vista, e eu resolvi um problema, e isso foi que deu um retorno para mim até hoje. Ontem mesmo eu estava enviando letreiros novos para ele, né, feito lá um design, ilustração e tudo mais, e é retorno. Então, do nada, você pode conseguir muita coisa, né? Mesmo não sendo conhecido, mesmo não tendo ninguém para indicar você. É só uma questão de mentalidade e atitude, entenderam? Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, precisar de mais algumas dicas, escreve aí nos comentários, tá? Eu vou ter o maior prazer de ler e responder para você. Tá? Se você gostou desse vídeo, então se inscreve aí no canal, dá uma voadora no like, para que você seja avisado dos próximos vídeos que eu vou colocar aqui. Tem assuntos muito importantes para quem realmente quer entrar nessa área, né, e ser bem sucedido. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.